versículos de 1 a 10, é um texto que eu tenho falado muito aqui nas aulas de escola dominical, com a classe de novos membros. Também falei com a classe aqui no templo, no dia que teve a escola dominical no parque. É um texto que tem muita riqueza para nos ensinar. E a palavra de Deus é uma palavra que se renova, que ela possa se renovar, assim como as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, que a palavra de Deus possa se renovar sobre as nossas vidas. Efésios 2, de 1 a 10, é o texto aí da nossa meditação nessa noite. Diz assim o texto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais um instante, irmãos. Senhor, aqui está o texto bíblico, texto tão lindo da palavra do Senhor. Ó Deus, eu oro para que a beleza desse texto salte aos nossos olhos, gerando em nós vida, gerando em nós renovo, gerando em nós lucidez espiritual, clareza daquilo que somos, daquilo que o Senhor fez em nós, daquilo que o Senhor continua fazendo em nós e através de nós. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra não volte vazia. Oramos, ó Deus, para que desse culto saia alimento. Oramos, ó Deus, para que o nosso coração seja abastecido pelo Senhor. Ó Deus, a despeito de quem prega, de quem ministra, o compromisso do Senhor é com a Tua palavra, não é com o pregador. O pregador é limitado, o pregador é falho, mas o Espírito do Senhor que habita na vida do pregador, a palavra revelada, a Bíblia, é voz do Senhor. E se o Senhor quiser, se o Senhor achar graça em nós, o Senhor pode ministrar coisas preciosas ao nosso coração, e vidas aqui, ó Deus, sendo transformadas e libertas pelo sangue de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre de forma poderosa em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, 2005 lançaram aí um filme nacional chamado Dois Filhos de Francisco. Eu não sei quem lembra dessa história. Eu não sou muito do sertanejo, mas eu gosto de cinema, principalmente o cinema brasileiro, eu gosto muito. E os Dois Filhos de Francisco, que era o nome do filme, estava ali mostrando, relatando a história do Zezé de Camargo e Luciano, como formou a dupla, como eles chegaram ao sucesso. E é interessante ali, que não foi fácil, para os meninos, tem situações trágicas, o Zezé de Camargo ali, que não é Zezé de Camargo o nome dele, é outro nome que eu não lembro qual que é, mas ele tinha um irmãozinho, quando eles tinham a duplinha, era pequenininho, morreu num acidente. Aí, posteriormente, bem depois, vem o Luciano, que foi somar aí com o Zezé de Camargo, formando a dupla, mas o Zezé andou um pouco sozinho, lutou pela sua carreira, E é interessante que no filme tem algumas coisas que me chamam a atenção, O investimento do seu Francisco na vida do Zezé de Camargo, Ele gravando as músicas, mas não lançava a música dele, Aquela música conhecida é o Amor lá, que é a música forte dele. E aí ele, nessa expectativa de que a música iria ser lançada e nada, e aí o seu Francisco pegou todo o seu salário, gastou tudo em ficha de orelhão, e ficou ligando na rádio lá, falando, toca a música O Amor, Zezé de Camargo e Luciano. Aí ele mudava as fichas para todos os amigos do trabalho dele, ficar ligando,
o povo pedir a música do Zezé de Camargo na rádio, para que a gravadora possa ver que está fazendo sucesso e gravar o CD, gravar a música e tal. E o seu Francisco ali depositou todas as suas fichas na vida do seu filho Zezé de Camargo, e lançou lá as fichas, e a música tocou na rádio, e o sucesso veio. E o final da história aí, principalmente você que é do sertanejo, você sabe o que aconteceu. Eles estão aí, né? Hoje o Luciano até converteu, evangélico. O Luciano está cantando as músicas evangélicas também. Mas tem uma cena no final do filme que me chama a atenção, que eu quero introduzir a mensagem aqui, que é o final já do filme, mostrando ali o Zezé de Camargo e o Luciano, eles mesmos, não o personagem, ali já no tempo contemporâneo, numa caminhonete, visitando a casinha lá onde o Zezé de Camargo nasceu, lá no sertão de Goiás, uma cidade pequena. Então os dois ali conversando no carro, e o Luciano diz assim: eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu venho aqui. Aí o Zezé fala: foi aqui que tudo começou, eu nasci aqui, eu fui feliz aqui nesse lugar. Aí mostra a casinha, como se fossem umas casinhas de barro bem antiga, mostra o pai e a mãe abraçando, e o Zezé lembrando do começo de tudo, lembrando da origem de tudo, e ali ele é emocionado, porque foi aqui que tudo começou, valorizando aquele início, relembrando o início da história, o investimento, as perdas, tudo que aconteceu na vida deles. Começou no vilarejo, no sertão de Goiás. E essa é uma das cenas do filme que eu mais gosto, que ele relembra a sua origem. E às vezes, irmão, a gente precisa voltar para o sertão para dar uma lembrada nas nossas origens. Às vezes, querido, algumas coisas na nossa vida não andam de acordo, porque a gente esqueceu um pouquinho do passado, da onde Deus nos tirou, da nossa origem. Às vezes a gente acha, irmãos, que a nossa vida está tão boa, que agora, daqui em diante, vai ser desse jeito. E às vezes a gente precisa voltar lá atrás, lembrar das fichas que foram depositadas em nós, lembrar do sertão, lembrar da casinha de barro, lembrar de como nós éramos antes da visitação de Deus na nossa vida. E a gente precisa fazer esse retorno. E Paulo aqui, irmãos, nesse texto, é como se ele estivesse fazendo um retorno, né, lá atrás, naquilo que Cristo fez na vida dos moradores da cidade de Éfeso, os Efésios. Quando a gente vai estudar o livro de Atos, você vai ver na segunda viagem missionária de Paulo, já no finalzinho, Paulo ele para na cidade de Éfeso, fica um pouco ali, mas ele retorna para Jerusalém, com a proposta de retornar para aquela cidade e plantar uma igreja ali. Já na terceira viagem missionária, Paulo chega nessa cidade de Éfeso, uma cidade, irmãos, que era no centro ali, naquela região da Ásia Menor, que é a atual Turquia. E ali Paulo fica 3 anos, foi a igreja que Paulo mais investiu tempo, que Paulo mais investiu ali o seu conhecimento. Foi uma igreja, foi uma cidade que Paulo enfrentou muitas lutas, muitas adversidades, muitas tribulações. Havia uma ação demoníaca naquela cidade por conta de misticismo, de adoração a deuses pagãos, muita coisa obscura, ao ponto da pregação de Paulo ser tão eficaz que os magos, os bruxos, as pessoas que acreditavam naquelas coisas começaram a queimar os seus livros de magia em praça pública. Tão grande o avivamento daquela igreja, mas também foi grande a perseguição de Paulo ali naquele lugar. Há um avivamento na cidade de Éfeso, as regiões da cidade começavam a frequentar Éfeso, ia levando o evangelho, como a cidade dos Colossenses. Foi alguém que estava lá, que ouviu a palavra e plantou essa igreja. Então houve um grande avivamento a partir dessa igreja, desse investimento de 3 anos na igreja de Éfeso. Após isso, após a terceira viagem missionária, Paulo retorna para Jerusalém. Ele é preso ali, fica preso ali alguns anos, depois é enviado a Roma, preso também, tem um naufrágio. Ele chega em Roma, na sua primeira prisão, depois de alguns anos que ele planta a igreja de Éfeso, ele escreve essa carta. Então já tinha alguns anos que essa igreja já estava funcionando. Provavelmente o seu discípulo Timóteo já estava ali, pastoreando, cuidando, junto com seus amigos presbíteros, que ele se despede no livro de Atos, com lágrimas, com abraços, com beijos, com afetividade. Era uma igreja já consistente, forte, mas Paulo escreve uma carta lembrando do passado, lembrando do que Cristo fez, falando como se dissesse assim: lembra da origem, lembra da onde Cristo tirou vocês. E às vezes, irmãos, a igreja, o culto, a palavra tem esse papel na nossa vida, de dia após dia, relembrar
da onde Deus nos tirou. Porque com o passar dos anos, irmãos, a gente vai perdendo assim o tato, vai perdendo o cheiro da salvação, vai perdendo o cheiro da obra de Cristo, e vai se misturando com tantas coisas nesse tempo, nesse mundo, até coisas boas, coisas bem intencionadas, mas que não tem relação com o Evangelho. E a gente vai acostumando a viver, talvez distante daquilo que é primordial na vida cristã, que é a obra de Cristo, que é a salvação em Cristo, que é o Cristo crucificado, que é o Cristo que perdoou os nossos pecados, que é o Cristo que nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a gente vai esquecendo disso, e conforme Deus vai abençoando, nós vamos percebendo assim que a coisa está boa, e a gente, por algum momento, acaba acreditando que a gente é bom em alguma coisa. E é aí que mora o perigo. Por isso que Paulo, irmãos, escreve esse capítulo 2, usando muitas vezes aqui um verbo no passado. Nós estávamos, relembrando quem eles eram. E aqui, irmãos, Paulo relembra a obra da salvação. O que podemos aprender, queridos, acerca da obra da salvação? Primeiro, quem nós éramos. Você precisa lembrar quem era você. Você precisa lembrar da onde Deus te tirou. Talvez não como o Zezé, que precisa pegar uma caminhonete e voltar no sertão de Goiás, mas talvez dentro de você mesmo, você fazer uma reflexão, uma autoanálise, lembrar da onde Deus te tirou. Lembrar que hoje, se você está de pé, é por causa da misericórdia que renovou sobre a sua vida. E olha comigo no versículo 1 a 3, olha o que Paulo vai dizer, queridos, acompanhe com a sua Bíblia. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram, está falando no verbo no passado, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós, todos, Paulo se inclui na história, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você quer saber quem é você? Quem era você? Era alguém que no passado, antes de Cristo, era influenciado pelo mundo. Era alguém que, como diz aquele ditado, Maria vai com as outras. Era alguém que se vendia por conta de uma amizade, por conta de uma situação, e você negociava os seus valores. Era alguém que talvez era influenciado pelo sistema político da época. Era alguém que se perdeu na politicagem da vida. Era alguém que se deixou influenciar talvez pelo familiar. É alguém que talvez a vida inteira viveu de um jeito, assim, esse jeito é o jeito certo, porque aprendeu assim o sistema do mundo. Mas também nós éramos, irmãos, alguém que era presa fácil do diabo, porque aqui o texto diz que naquele tempo passado havia um príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então havia também uma influência satânica que talvez nem nós percebíamos que estava nesse lugar. Sabe aquelas brigas, aquelas palavras mal colocadas que geram incêndio? Como o Tiago escreve na sua carta, do poder da língua, uma faísca que a gente solta, de repente aquilo pega fogo e destrói uma família. Nós éramos essa pessoa que abria a nossa boca e dava margem para o Satanás pintar e bordar, porque tínhamos a influência do mal. Ah, pastor, mas eu não lembro disso não. Nunca vi ninguém tripudiando na minha frente, nunca vi nada do mal. Deixa eu contar um negócio para você, irmão. Fica triste não, nem escandalizado. Às vezes o diabo até se disfarça de crente, você acredita? Às vezes, Fernando, o diabo se disfarça de evangélico. E as pessoas estão achando que o diabo está só no dia 31 de outubro na festa do Halloween. Às vezes o diabo está aí dentro das conversas, irmãos, usando as conversas tendenciosas, as palavras mal colocadas, as suposições. Era o espírito que atuava, que atua até hoje nos filhos da desobediência.
Então Paulo está lembrando daquela igreja: olha, sabe quem eram vocês? Alguém que ia no curso desse mundo, alguém que ia na onda dos outros, mas é alguém também que, sem perceber, ou talvez percebendo, se deixava ser massa de manobra de Satanás, se permitia ser um agente de Satanás. Que acusação grave, pastor! Nós todos, irmãos, éramos esses, porque a palavra de Deus diz que quem não está com Cristo é contra Ele. Então, se nós não estávamos com Cristo, nós estávamos contra, sendo influenciado pela ação satânica. Mas mais do que isso, Paulo continua dizendo: quem nós éramos? Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós também éramos aqueles, Mateus, que dava razão ao prazer. É aqueles que diziam assim: ah, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Sabe como é que é, né? No trânsito. Sabe como é que é, né? No futebol. Sabe como é que é, Gustavo? No truco. Sabe como é que é? Olha como as mulheres andam hoje em dia. Sabe como é que é, né? No passado, é aqueles que davam razão para a sua carne, aqueles que cediam à vontade do pensamento. Quem nós éramos, irmãos? Resumindo tudo isso no versículo 1: mortos em nossos delitos e pecados, ou na minha versão, em nossas transgressões e pecados. E o pior de tudo, que morto não tem ação nenhuma, o morto ele está morto. Paulo usa essa ideia da morte para dizer que se Deus não visitasse o homem continuaria nesse estado de morte. Então, irmãos, dito isso, se eu e você estamos aqui, Lamentações 3:22, as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E às vezes, irmãos, a gente precisa relembrar quem nós éramos, para a gente valorizar o que somos hoje. Porque a gente tem uma tendência, irmãos, de achar que a vida está ruim. A gente tem uma tendência de reclamar. A gente tem uma tendência de falar assim: ah, se a vida fosse desse jeito, aí sim seria bom. Mas a gente esquece da casinha no sertão de Goiás. A gente esquece do estilo de vida falido e morto que a gente vivia. A gente esquece, se Cristo não tivesse intervindo na nossa vida, nós estávamos como essas pessoas, como Paulo citou. Então Paulo está falando para uma igreja: olha, vocês aí estão alguns anos servindo a Deus, mas coloca o pezinho no chão. Lembra da onde vocês estavam. Lembra, irmão, ninguém é bonzinho, não há um justo sequer, são todos pecadores e precisa de Deus. E se são todos pecadores e precisa de Deus, diante disso eu não sou melhor que ninguém, diante disso somos todos iguais. E a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente precisa botar o pé de novo na poeira da vida. A gente precisa voltar para o chão de fábrica da vida, para lembrar de onde Deus nos tirou. E aqui, irmãos, é um princípio do Evangelho que nos leva para a humildade. É o tempo todo no retrovisor ali, ó. Quando você achar que está indo bem, você olha no retrovisor, sair dali. E às vezes, irmãos, eu tenho que fazer esse exercício. Às vezes eu fico pensando na minha vida, eu fico assim: nossa, mas Deus me tirou dessa situação. Eu fico lembrando da minha história, eu fico lembrando lá do meu nascimento. Nasci lá na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, poderia ter crescido lá, ter me envolvido com crime. Aí Deus tira minha família de lá, muda para o interior. Aí lá no interior, achando que ia ter uma vida boa, na cidade mineira, ali eu me envolvo com crime, ali eu me envolvo com as drogas. Poxa vida, não adiantou sair de São Paulo e ir para a cidade do interior. Mas lá no interior, eu estava lá, vendendo droga, cheirando cocaína, bebendo, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E Deus foi lá, irmão, na noitada, e me resgatou de lá. E às vezes eu tenho que lembrar da onde Ele me tirou.
Se ele não vai lá, naquela noite, dia 23 de dezembro de 2005, de madrugada, me tirar do lamaçal de lama, eu não era ninguém. Por mais que a minha família se esforçou para me tirar de uma situação complexa, não foi o suficiente. Somente Deus tira a pessoa do tremedal de lama. E eu preciso relembrar da onde Deus me tirou. Pastor, graças a Deus não tem essa história. Nasci na igreja, só faltei nascer no banco, de tão crente eu era. O pai quase foi num púlpito, de tão igrejeiro que eu era. Irmão, mas um dia Deus tomou o seu coração. Um dia Deus te deu consciência de fé. Um dia Deus te deu consciência que você é um pecador e que você precisa de Cristo. Mesmo nascendo debaixo do altar do Senhor, mesmo nascendo dentro de uma igreja. Irmãos, esse exercício a gente precisa fazer, relembrar quem nós éramos, relembrar da vida sem Cristo. Vou te dar alguns segundos para você pensar aí. Pensa na sua vida hoje, pensa aí. Você pode pensar assim, ó, tem uns probleminha, tudo, mas no geral estamos tocando em frente. Agora pensa ela sem Jesus, a sua vida sem Jesus aí, dá uma pensada aí, como é que ia ser? Pensa no curso da sua vida sem Jesus. Pensa aí, Melissa, se o Olinto não fosse presbiteriano, se a Cida não tivesse convertido, se o Olinto estivesse frequentando o pai ainda quando ele era moço, que tipo de Melissa você seria? Ludmila, pensa aí se não tivesse aquela sopa que um dia entregaram aqui na igreja, que a sua mãe veio, e o evangelho foi chegando na família. Pensa aí, dá uma pensada. Se o evangelho não tivesse chegado, como seria a nossa vida, Fernando? Se o evangelho não te visita nas suas desilusões da vida, no quarto fechado da existência, aonde você estaria, Fernando? Pensa, irmãos. Danilinho, quando chegou a turma do futebol, foi chegando na igreja, o Danilinho veio também, foi chegando aí, o evangelho entrou no Danilinho. Pensa se o Danilinho, não pastor, mas era bom moço. Mas sem Jesus, o que seria do Danilinho hoje? Sem a perseverança, sem a fé, sem a resiliência. Pensa, Lília, se o evangelho tivesse chegado na sua casa. Pensa, Elcio, se o Pedrão fosse um devasso e não tivesse criado você aos pés da cruz. Talvez você não levaria o café da manhã na cama, porque você não teria um exemplo de pai para fazer isso. Irmãos, a gente precisa relembrar que a gente estava morto dos nossos delitos e pecados. E às vezes Deus nos leva, Patrícia, sentir o cheirinho do caixão que a gente estava, para relembrar, ou para lembrar o quanto Deus é bom, Luzia. A vida sem Cristo. E aqui, irmãos, Paulo, ele usa a ideia aqui de falar do passado, mas obviamente, irmãos, que o mesmo povo que está ouvindo essa palavra, no presente, era tentado a todas essas questões, seja elas circunstanciais, por conta da sociedade, seja ela por conta da carne, seja por conta de espíritos malignos. Até hoje, irmãos, nós somos tentados por esses pecados. Até hoje há uma pressão muito forte querendo nos levar para esse estilo de vida de morte. É o tempo todo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando para discípulo que estava com ele. Então relembrar da onde Deus nos tirou não serve de alerta. Opa, eu não ponho o pé aqui não, porque se eu passar por aqui eu corro o risco de voltar. Então eu não vou brincar com o pecado, eu não vou brincar com essas tendências desse mundo, eu não vou brincar de dar razão à vontade da minha carne. Não, eu vou seguir o conselho de Jesus. Eu vou lembrar de onde ele me tirou. Eu vou passar a vigiar e orar. Precisa voltar na casinha do sertão. Precisa relembrar da onde Deus te tirou. Zezé de Camargo mora em Alphaville, lá em São Paulo. Tem um jatinho. A caminhadinha dele começou no sertão. Começou lá no poeirão da vida.
precisa voltar, irmãos. Segundo, queridos, a gente lembra quem nós éramos, mas em segundo a gente lembra o que Deus fez. Porque a gente acaba esquecendo, Fernando, o que Deus fez por nós. Versículo 4 em diante, irmãos, há uma conjunção adversativa, fazendo um contraponto com o raciocínio de Paulo. De 1 a 3, se o texto acabasse aí, o texto acabava triste, está falando de mal, está falando do pecado, está falando de queda, mas há um mas aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, como diz Lamentações. E aí, por causa do grande amor que nos amou, foi movido por amor. Ele não foi movido pelas minhas escolhas. Ele não foi movido porque ele viu eu no futuro e viu, nossa, o Deus é gente boa, eu vou dar uma chance para ele. Ele é bonzinho, eu vou dar uma oportunidade para ele. Não! Ele foi movido por amor. É o que moveu o coração de Deus. E aí o 5 diz: estando nós mortos, lá no caixão, enterrados em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, está o segredo da fé. O que Cristo fez por mim e por você. Talvez você até saiba, mas por que você não consegue vivenciar isso? Porque o segredo está nessa frase: em Cristo, juntamente com Cristo, que é o segredo da vida cristã. Está atrelado, Mateus, à união mística com Cristo. E aí, para relembrar você o que Deus fez na minha vida e na sua vida, nós vamos voltar no capítulo 1, no versículo 3. Olha aqui Paulo falando a obra da salvação. Pensa em você lá, morto, seus delitos e pecados. Agora olha na perspectiva de Deus. Nós olhamos na perspectiva nossa, do morto. Agora na perspectiva do Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Na perspectiva de Deus, Eduardo, aonde começou a nossa restauração? Antes da fundação do mundo. Então Deus não se impressionou com o tamanho do nosso pecado. Deus não se impressionou com o velório existencial que a gente estava tendo. Antes da fundação do mundo, Fábio, já havia a cruz de Cristo, já havia determinado que havia um Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Antes da fundação do mundo, Renata, Deus nos escolheu nele. Todos os nossos dias, irmãos, como diz a palavra, estão escritos e contados por Deus. O que Deus fez por nós, irmãos, antes mesmo da gente existir, antes mesmo do mundo ser mundo, Deus nos escolheu nele. Não é maravilhoso essa notícia? Não sei se isso te impressiona, mas para mim me impressiona. Porque se dependesse de mim, irmãos, pastor, a salvação depende de mim. Eu não sei você, mas dependendo de mim eu não conseguiria ser salvo, não, porque eu gosto do pecado, não. A minha inclinação é para o mal. Se não é o Evangelho de Cristo entrar em mim, não tem vontade. Teve um acampamento dos juniores aqui, algumas semanas aí. Cheguei aqui à noite, na sexta-feira, ia ter uma gincana. O pessoal chegou em mim e viu que eu estava com camiseta preta, queria participar da brincadeira, tinha que estar com preto. Falei, você não pode fazer uma parte aí na brincadeira? Aí eu falei, posso, o que é? Você tem que ser mal, tem que fazer um papel de mal. Será que você dá conta? Será que você consegue ser mal? Não, mas tem que assim, tem que se esforçar. Eu falei, pensando comigo, sabe de nada, mas assim. Eu falei, não, vamos tentar. Irmão, mesmo negócio que eu sou bom, hein?
Não é, Mateus? Irmão, o Paulo está ali. O Paulo ficou assim, eu estou com dó das crianças. Quase que eles interviram, irmão. Para com essa brincadeira. Eu acho que o Caio que me procurou ajuda, acho que se arrependeu, pelo amor de Deus, não era para ser tanto assim. E aí, Fernando, olha só, eu comecei a ser mal. E aí eu percebi que comecei a incendiar os outros também a ser mal. Aí o Vinícius, que não está aqui agora, começou também, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E o pior de tudo, Elcio, eu fiz aquilo com prazer, rapaz, com a facilidade, que acabou a brincadeira, eu voltei normal. Alguns juniores dizem, nossa pastor, ainda bem que você voltou normal. Que bom que você voltou, trouxe o pastor de volta. Estou dizendo isso, irmãos, porque a nossa tendência é essa. Eu não sei se você tem essa habilidade como eu, mas eu estou falando de mim. Ser mal é muito mais fácil que ser bom. Fazer o que é errado é muito mais fácil que fazer o que é certo. Mas sabe o que é o impressionante disso, irmãos? Que Deus olhou para a maldade do meu coração. Deus me viu sepultado pelos meus próprios pecados. E antes da fundação do mundo, Ele disse que eu sou dele. E antes da fundação do mundo, Ele depositou todas as suas fichas em Jesus Cristo, por causa de mim, por causa de você. Até mais do que o São Francisco, que gastou o seu salário. Não, o Deus, Ele deu o seu filho, não foi um salário. Ele enviou o seu filho por amor a nós. Não era para lançar uma canção chamada É o Amor, é porque Deus é amor. Ele enviou o seu filho. Ele depositou todas as suas fichas em Jesus Cristo. Ele deu o que Ele tinha de melhor antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva, antes dos reis de Israel, antes de tudo. Deus olhou para mim e para você, viu eu e você morto em nossos delitos e pecados, mas Ele olhou para Jesus. Eu vou depositar todas as minhas fichas no meu garoto. Vai lá, redime esse pessoal. E aí, irmãos, o sangue de Jesus é derramado. Jesus ali na cruz, provavelmente a minutos da sua morte, Ele brada, está consumado. Irmãos, foi isso que Deus fez por mim e por você. Você merecia uma coisa aí, irmão? Eu não merecia nada. Mas às vezes, irmão, a gente precisa lembrar o que Deus fez por nós. Ele entregou tudo que Ele tinha por nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. Sabe por quê? Por amor. E Ele amou de graça. Ele não amou você porque Ele te viu no futuro que você ia dar certo. Ele amou porque a essência dele é amar. E isso é constrangedor, irmãos, do seu pecador. E isso, irmãos, tem que servir para mim e para você, andar todo dia debaixo da humildade de Deus. Todo dia olhar para Ele como um Pai amoroso e dizer: Deus, eu preciso do Senhor para viver esse dia. Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Todo dia antes de dormir a gente tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar: Deus, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque o que o Senhor fez por mim, ninguém faz por ninguém. Ninguém faz. E aí, irmão, Deus é tão bom que lá na cruz, Jesus Cristo estava lá e tinha 2 bandidos lá com Ele. E ali, no final, ali um dos bandidos começa a zombar, talvez leu a plaquinha lá em cima, lá, rei dos judeus, e começou: mas rei, que rei é esse? E o outro: mas nem nessa condição você teme a Deus. Ele vira para Jesus: Senhor, lembra de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. Olha o amor de Jesus, irmão. Naquele momento de sangramento, Ele olha para aquele ladrão e diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe por que Jesus diz ainda hoje? Porque era 3 horas da tarde, o horário da morte de Jesus. O dia no calendário do horário judaico virava às 18, às 6 horas da tarde. Então Jesus está dizendo: na hora que eu e você fechar os olhos aqui, nós estaremos juntos no paraíso. Está falando, irmãos, no tribunal humano, na sentença de morte. Ali ele não foi só morto nos seus delitos e pecados, ele foi morto literalmente, aquele bandido. Mas Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que eu gosto dessa frase? Não é o paraíso, é porque Jesus fala assim: estará comigo.
Porque muitas vezes, irmão, a gente gosta de paraíso. Mas sabe qual que é a beleza do paraíso? Não é as ruas de ouro, as pedras preciosas, mas é estar com Cristo. E lendo a Bíblia, André, eu percebo que Paulo foi um dos que entendeu melhor isso, que ele fala assim, de estar com Cristo é louco, né? Morrer é louco, mas estar com Cristo é como se fosse a mesma coisa, porque eu já desfruto dele. Isso que Cristo fez, irmãos, por mim e por você. O versículo 6 do capítulo 2 continua: juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje na escola dominical, na minha classe, uma irmã perguntou: se Deus sabia de tudo isso, pastor, que o homem ia pecar, que ia dar tudo errado, mas por que ele continuou mesmo assim? Se ele já sabia. Então aqui no versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus insiste, irmãos, em nos amar para revelar o amor dele a nós. Sem o pecado, irmãos, a gente talvez não conheceria a intensidade do amor de Deus. Por isso que Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o mesmo Paulo diz que isso não é uma legalidade para você pecar, mas é justamente para justificar você que se sente pecador, que se sente desprezado, que se sente pequeno. Se você tem essa consciência de si mesmo, saiba de uma coisa: o amor de Deus é gigante, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que você conheça a profundidade desse amor, para que você seja constrangido por esse amor, para que talvez você faça como Pedro, diante da pesca maravilhosa, e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar diante da tua presença, tão grande é o seu amor. Irmãos, Deus fez tudo isso para que a gente conhecesse o amor dele. Deus permitiu tudo isso, toda essa história, todo esse drama da vida, toda essa saga da vida, para que eu e você experimentassem o amor de Deus, irmãos. E quando o amor de Deus cai no nosso coração, irmão, deixa eu falar um negócio assim: a nossa vida é resolvida. Talvez você tinha tudo para dar errado, seu histórico, seu currículo está dizendo: está errado. Mas quando o amor de Deus cai no seu coração, irmãos, ele transforma. Você sabe, por exemplo, eu era uma pessoa para ter problema de identidade. Um dia eu contei aqui que quem escolheu o meu nome não foi nem meu pai nem minha mãe, foi a vizinha. Pensa, irmão, um negócio aí. Aí eu viajei de férias, descobri mais uma coisa esses tempos atrás, que eu fiquei 4 dias sem nome, cara. Que antes de eu nascer eu não tinha nem ideia do que ia chamar, porque assim, naquela época, né, Cida, às vezes descobria na hora, mas tinha uma noção: se for menina é fulano, se for menina é ciclano. Mas não tinha nenhuma ideia. Aí nasceu, tá lá o bebê lá, o que vamos fazer? Vamos sortear? O que você pensa? Tal. A vizinha vai pro portão: o que vocês estão fazendo? Sorteando para ver qual vai ser o nome do garoto. Põe o nome deles aí no sorteio. A vizinha pôs o nome, sorteou, deu deles. Isso no 4º dia. Aí eu perguntei para minha mãe: nesses 4 dias, como é que você me chamava? De bebê ou neném? Eu estou contando essa história, irmão, para você pensar assim: era para mim ter um baita problema de identidade, irmão. Mas quando Cristo crucificado encontra no nosso coração, irmão, essas histórias viram comédia. Porque a minha identidade não é a vizinha que dá, tampouco meu pai e minha mãe, mas é o sangue de Jesus que gravado no meu coração, irmão. É Ele que diz quem eu sou. E se a vizinha escolher o nome e eu creio na soberania de Deus, talvez, André, como a revelação do livro da vida, está lá no livro da vida deles, vai ter um garoto que não nasceu. Vai, vizinha, põe esse nome lá, que os irmãos não estão pondo o nome certo. Deus usou a mula lá para falar com Balaão lá, falando com um profeta equivocado, um profeta vendido, fazendo coisa errada. A mula vai lá: o cara, não é por aí não, irmão. Deus falou assim: ô vizinha, tudo que está no livro da vida é deles, eles estão pensando em outros nomes lá. E Deus enviou a vizinha. A minha identidade, irmão, é marcada pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo na cruz. Amém, queridos?
terceiro e último, irmãos, para a gente ceiar. A gente precisa relembrar quem nós éramos, voltar para a casinha do sertão. A gente precisa relembrar o que Cristo fez por nós, o sangue dele derramado a nosso favor. E por último, versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Há uma preposição aqui, irmãos, para. Nós somos criados em Deus para quê? Para uma função, para uma finalidade. Deus não nos salvou apenas para a gente ter um ticket para ingressar ao céu, para a gente bater na porta do céu. Ô seu anjo, ô seu Gabriel, está aqui o ticket, sangue de Jesus, estou salvo. Não, isso tem também, mas Ele nos salvou para alguma coisa, para uma finalidade. Ele te chama para ter uma função. E aqui Paulo explica: sabe por que você estava morto lá? E Deus foi lá e te ressuscitou? Para alguma coisa, para você ingressar na missão de Deus. Então, irmãos, o crente salvo é um crente envolvido com as coisas de Deus. E aí, quando a gente vai ler a carta de Tiago, a gente vai ver Tiago falando da importância das obras. E há um versículo lá que diz assim: a fé sem obras é morta. Então, o que Paulo e Tiago juntos estão dizendo? Que uma vez que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, uma vez que Cristo depositou, que Deus depositou todas as suas fichas em Cristo, nos justificou nele, fomos salvos pelo sangue de Jesus, agora nós somos chamados para as boas obras. Ai, pastor, mas eu tento e não consigo. Sabe por quê, irmão? Porque quem prepara as boas obras é Deus, que de antemão preparou para que andássemos nela. A gente só vai conseguir andar nela se a gente estiver arraigado em Cristo. Sem Cristo, nada pode fazer. João capítulo 15 vai falar do texto da videira. O que fala lá? Se não tiver alinhado com o galho, não dá fruto. Se não tiver em Cristo, não frutifica. Sem Cristo não há boas obras. Sem Cristo há serviço humano. Mas boas obras que fomos preparados de antemão é somente arraigado nele. E se a gente estiver arraigado nele, Fábio, e não estiver frutificando, Ele dá uma podada para que a gente possa frutificar mais. E aí a palavra de Deus diz assim, irmãos, que Deus exorta quem Ele ama, para que a gente possa frutificar. Então, às vezes, irmãos, nós estamos nele, mas não estamos dando fruto, porque em algum momento a gente deu aquela balançada do versículo 1 a 3. Aí o Espírito de Deus vem, dá uma alinhada, dá uma preparada, dá uma peneirada, dá uma purificada, para que eu e você possa dar bons frutos. Eu não sei se você nesses dias, nesses tempos, tem sido podado por Deus. Não pense, irmãos, que é o homem. Não pense que é porque Deus não te ama, mas é porque Deus está preparando você de antemão para as boas obras, para frutificar, para que você seja uma bênção, para que você ame segundo o coração de Deus. A igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja forte, que teve a sua influência na Ásia Menor. Ela é tão significativa, André, que anos depois está lá o velho João na ilha de Patmos. Jesus aparece lá em glória, poderoso, e a primeira carta que ele manda para a igreja é para a igreja de Éfeso. A igreja tinha uma importância, irmãos, uma igreja que tinha como propósito ali de voltar ao primeiro amor, uma igreja que, quando a gente vai ler lá em Apocalipse 2, era uma igreja boa, doutrinária, de boas obras, mas faltava o quê? O amor. Precisa voltar lá no primeiro amor. E o que Jesus disse para aquela igreja? Lembra da onde caíste, arrependa-se e volta. Lembra, relembrando. Talvez você parou de dar fruto. Faz esse exercício. Lembra quem você era. Lembra o que Deus fez. Lembra da onde caíste e volte a frutificar na presença de Deus. A ver uma vida de boas obras, não para a sua glória, mas para a glória exclusiva de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Evangelho de Cristo nos alcance. Em nome de Jesus. Amém.